Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de mistério, romance e ficção científica, chamado 2:22. Alerta de spoilers a seguir. No terminal Grand Central, em Nova York, um homem saca uma arma e se aproxima de uma mulher que está esperando perto do relógio. Os policiais são alertados sobre o ataque, então um detetive o confronta e lhe diz para baixar a arma. Enquanto isso, a mulher se esconde atrás do homem armado, enquanto ele aponta sua arma para o policial. Quando o relógio marca 2:22, o povo entra em pânico ao ouvir os tiros por toda a estação. Às 7 da manhã, Dylan Branson, um controlador de tráfego aéreo no aeroporto internacional JFK, acorda e começa sua rotina diária antes de ir trabalhar. Quando ele liga a TV, fica sabendo do colapso de uma estrela chamada Hamill. O repórter observa que o colapso ocorreu há 30 anos, mas os astrônomos só descobriram no presente porque demorou muito tempo para que a luz chegasse à Terra. Dylan anda de bicicleta até a Grand Central, onde pega o metrô para o aeroporto. No trabalho, Dylan usa o seu talento em ver padrões para guiar os pilotos quando eles decolam ou pousam. Um avião que está prestes a decolar está no meio do caminho de outra aeronave que se prepara para pousar. Então Dylan aconselha o piloto no avião que está chegando para reduzir a sua velocidade. O colega de Dylan aposta $10 que o avião que está prestes a decolar teria que dar a volta, mas o voo de partida logo decola, e o outro avião pousa sem problemas. Nessa noite, a colega de trabalho e ex-namorada de Dylan, Sandy, entrega a ele 2 ingressos para uma apresentação de balé aéreo, como presente de seu aniversário, que será daqui a 2 semanas. Sandy, no entanto, não se juntará a ele, porque ela tem outro compromisso na noite de apresentação. Nas semanas seguintes, Dylan passa a maior parte de seus dias cumprindo a mesma rotina porque gosta de ver os padrões. Mal sabe ele, mas a maneira como ele vê os padrões mudará completamente um dia. Enquanto trabalha, Dylan começa a ter uma alucinação exatamente às 2:22. Dylan vê padrões circulares em seu ambiente, e ele tem a visão de um tiroteio que ocorre na Grand Central. Ao sair da visão, seus colegas o alertam para uma colisão iminente de 2 aviões. Depois de calcular o resultado em sua mente, Dylan diz ao avião que chega que ele deve ir devagar para aterrissar e instrui o voo de partida a acelerar. Sarah, uma passageira no voo de chegada, observa a outra aeronave com pavor enquanto ela voa em direção ao aeroporto. Não muito tempo depois, o voo de partida decola e quase perde a aeronave de aterrissagem. Mais tarde, Dylan é suspenso indefinidamente por causar uma colisão no meio do ar. No dia seguinte, Dylan assiste sozinho à apresentação de balé aéreo. Antes do início do espetáculo, Sarah chama sua atenção enquanto caminha para o seu assento. Dylan não pode deixar de olhar para Sarah durante o espetáculo. Depois, ele se aproxima de Sarah em um bar e se oferece para lhe pagar uma bebida. No entanto, Sarah diz que quer ir a um outro lugar, então Dylan a leva a um restaurante. Dylan conta a Sarah que o balé aéreo o fez lembrar de seu pai, que era piloto. Quando criança, Dylan costumava procurar estrelas cintilantes no céu e fingia que era seu pai que olhava para ele. Quando Sarah pergunta se ele quer ser piloto, ele admite que só não se tornou piloto porque tem medo de voar. Dylan pergunta a Sarah sobre seu trabalho, então ela revela que trabalha em uma galeria de arte. No entanto, ela confessa que gostaria de ser dançarina. Mais tarde, Dylan revela que quase causou um acidente no aeroporto por ter se distraído. Depois que Dylan explica a ela o acidente, Sarah diz que ela estava no voo de chegada. Dylan comenta que ele quase matou Sarah, mas ela afirma que ele a salvou. Antes de ir embora, Dylan observa que parece que eles se conhecem há muito tempo, embora seja o primeiro encontro dos dois. No dia seguinte, Dylan recebe uma ligação da Grand Central, porque encontraram a sua carteira. Após ir buscar a carteira na estação, ele ouve um homem no sistema, informando aos passageiros que o próximo trem já está embarcando. Quando ele olha em volta, nota um homem de terno, um casal de idosos se abraçando, um grupo de crianças em idade escolar e uma mulher grávida parada ao lado do relógio. Momentos depois, as luzes começam a piscar. Às 2:22, as pessoas entram em pânico quando faíscas começam a voar para fora do relógio. Mais tarde, naquele dia, Dylan para na galeria de arte e convida Sarah para jantar. No entanto, Sarah diz que ainda é cedo, então eles vão dar um passeio no Central Park. Enquanto relaxa em um banco, Sarah conta que ela dança desde os 7 anos. Durante seu último ano, ela entrou em um novo curso, mas acabou lesionando acidentalmente 2 ligamentos enquanto executava uma coreografia. Dylan acha que Sarah deve continuar dançando e não pode desistir dos seus sonhos, então ele coloca uma música em seu celular
e a convence a dançar com ele na rua. A dança leva a um beijo e o casal vai até a casa de Dylan para fazer amor. Pela manhã, Dylan nota que Sarah usa um belo pingente. Ela revela que foi um presente de aniversário de seu ex-namorado. Então Dylan brinca que tem que fazer algo para superar o presente e pergunta a ela quando será o seu próximo aniversário. Mas quando Sarah revela seu aniversário, Dylan se surpreende e diz que os dois nasceram no mesmo dia, 18 de abril de 1986. De repente, Dylan ouve um acidente de carro na frente do prédio. Após olhar para o relógio, Dylan percebe que é o terceiro dia consecutivo em que um acidente acontece naquela hora. Quando Sarah chega à galeria, seu ex-namorado Jonas diz que ela está com um cheiro agradável. Sua colega de trabalho brinca que são seus feromônios, porque ela está apaixonada. Jonas diz a Sarah que está feliz por ela, mas não consegue esconder o seu olhar de desapontamento. Durante uma viagem de táxi até a estação, Dylan reconhece um padrão quando um motorista imprudente pega um atalho. Depois ele percebe que o padrão leva a um acidente, então ele pede repetidamente ao motorista que pare. O motorista fica irritado quando Dylan começa a gritar com ele, então ele pisa no freio e para no cruzamento. Outro veículo logo se choca com eles e derruba o carro, enquanto os pedestres rapidamente os puxam para fora do veículo. Quando Sarah vê os seus ferimentos naquele dia, Dylan revela que ele tem visto o mesmo padrão na estação de trem durante os últimos 3 dias. Há sempre um homem de terno, um casal se abraçando, crianças na escola passeando e uma mulher grávida ao lado do relógio. Ele insinua que há sempre algum tipo de explosão às 2h22 e vê várias lâmpadas explodindo na estação. No dia seguinte, Dylan anota todos esses padrões em seu caderno. Há sempre uma gota de água às 9h10 da manhã. Em seguida, ele se depara com um bicho morto e às 11h15 sempre aparece um avião sobrevoando. No dia seguinte, Dylan vai até o telhado para ver se ele ainda vê o mesmo tipo de padrão. Exatamente às 9h10, uma gota de água cai do céu e pousa em seu caderno de anotações. E dentro desse mesmo caderno, ele também encontra um inseto morto. Mais tarde, Dylan visita Sarah na galeria, mas há uma apresentação das obras de arte de Jonas. Após os preparativos da exposição, Sarah apresenta Dylan a Jonas. Quando a apresentação começa, o público fica deslumbrado com uma interpretação holográfica da cidade de Nova York, incluindo a estação Grand Central. O holograma mostra os mesmos padrões que Dylan havia visto na estação. Surpreso, Dylan acusa Jonas de segui-lo para criar a sua arte e vai para cima dele. Os dois entram em uma briga, mas um homem imediatamente afasta Dylan. Após a apresentação, o dono da galeria, Howard Pace, elogia Jonas pelo seu trabalho. Ele diz que gostou da maneira como Jonas incluiu o incidente do tiroteio na estação e revela que ele tem uma outra interpretação do acidente. Dylan fica ainda mais confuso, então ele pergunta a Jonas sobre o que Howard está falando, mas Jonas afirma que não faz ideia. Quando Sarah repreende Dylan por ter atacado Jonas, Dylan explica que o holograma é a réplica exata dos padrões que ele tem visto nos últimos dias. Ao deixar a galeria, Dylan envia a Sarah uma mensagem pedindo desculpas pelo que aconteceu. No dia seguinte, enquanto Dylan está fazendo exercícios, uma das correias se rompe de repente. Ao tentar colocar as correias de volta, Dylan encontra uma bolsa cheia de cartas e um passaporte de um homem chamado Jake Redmond. Mais tarde, Dylan visita a galeria de Howard para ver a outra exposição que representa o tiroteio na Grand Central. Enquanto Dylan analisa a obra de arte, Howard chega e o informa que o incidente envolve um homem que atirou em uma mulher e em um detetive em plena luz do dia, e que depois ele foi morto pelos policiais. Howard observa que a arte foi inspirada na fotografia original, que foi tirada por um turista de Cleveland. Quando Dylan olha para as anotações sob a foto, descobre que o atirador foi Jake Redmond. Logo, Dylan encontra notícias sobre o assassinato e descobre que o atirador foi motivado por uma crise de ciúmes. Dylan rastreia o endereço do remetente nas cartas de Jake e entra em contato com o atual residente. Quando ele passa pelo apartamento, Dylan mostra à moradora Catherine Mills as cartas do atirador. Catherine pergunta a Dylan por que ele a contatou, então ele explica que sentiu uma conexão com a vítima. Ela revela que a vítima, Evelyn, era sua irmã. Segundo Catherine, Evelyn conheceu Jake enquanto ela cantava em um bar. Embora os jornais tenham dito que Jake era um criminoso condenado, Catherine lamenta que ele nunca foi realmente preso. Ela diz que Evelyn se apaixonou por Jake apesar dos avisos sobre sua má reputação. Catherine acredita que Noah Marks, o detetive que morreu com Evelyn, também poderia estar apaixonado por ela. Ela também conta que Noah veio ver Evelyn uma noite para informá-la que Jake era um criminoso violento, que matou um informante da polícia,
mas ela se recusou a acreditar. Evelyn insistiu que Jake nunca faria mal a ninguém e argumentou que eles estavam destinados a ficar juntos. Catherine ainda insinua que Evelyn deve ter se sentido assim porque eles faziam aniversário no mesmo dia. Depois ela acrescenta que Evelyn deve ter estado na Grand Central para se encontrar com Noah. Catherine dá a Dylan as cartas que Jake enviou a Evelyn, porque ela não suporta mais ler aquilo. Ela observa que a única coisa que ela precisa lembrar de Evelyn é de seu pingente, que é semelhante ao de Sarah. Na galeria, Sarah perguntou a Jonas por que ele incluiu a Grand Central em sua obra de arte. Jonas aponta que ela é um marco significativo e que ele já vinha trabalhando nisso antes mesmo de Sarah conhecer Dylan. Então Sarah conta a Jonas sobre o padrão que Dylan vê todos os dias, mas Jonas insiste que é apenas uma coincidência. Quando Dylan pergunta sobre o trem que ouviu embarcando no outro dia, o atendente da bilheteria revela que ele está fora de serviço há 30 anos. Em seguida, Dylan olha para o relógio e vê o trem no quadro, mas ele está sendo substituído por um trem mais moderno. Quando o relógio atinge 2h22, a multidão entra em pânico por causa de um candelabro que cai do teto. Enquanto isso, Sarah passa pelo apartamento de Dylan e fica preocupada quando vê as anotações que ele fez em suas janelas. Suas preocupações aumentam quando Dylan lhe conta sobre Evelyn e Jake. Dylan afirma que Sarah é Evelyn e ele é Jake, porque eles morreram no mesmo dia em que nasceram. Dylan tenta mostrar a ela as cartas que Evelyn e Jake escreveram, mas Sarah se recusa a ler. Ela argumenta que os padrões que Dylan tem visto não têm sentido e ela pode encontrá-los em qualquer lugar de Nova York se ela procurar. Depois, Sarah pede a Dylan que ele não continue a sua investigação sobre os padrões. Ela ainda quer estar com Dylan, porque ela sente algo especial quando eles estão juntos. No entanto, Dylan diz a Sarah que eles não podem mais ficar juntos, porque ele acha que acabará a matando da mesma forma que Jake matou Evelyn. Então Dylan avisa Sarah que eles morrerão no dia seguinte se não terminarem seu relacionamento. Mas quando Sarah sai, Dylan quebra as janelas em frustração. Mais tarde, Sarah passa pelo estúdio de Jonas para perguntar novamente por que ele incluiu a Grand Central em sua arte. Sarah acha que Jonas também está ligado a Dylan, mas Jonas argumenta que é apenas uma coincidência. Jonas pede a Sarah para ir embora com ele por alguns dias, porque ele acha que a relação dela com Dylan está a destruindo. Ele afirma que Sarah não está segura na cidade por causa de Dylan, mas Sarah afirma que ama Dylan porque eles têm uma conexão. Enquanto isso, Dylan vai até o telhado de seu prédio e tenta pular, mas é distraído por um avião voando em cima dele. Em vez de pular, ele acaba olhando para o céu com admiração. No dia 18 de abril, Dylan percebe que está vendo o dia em que morreu através dos padrões, então ele procura Sarah no apartamento de Jonas para contar a ela o que descobriu. Dylan invade o apartamento de Jonas e descobre os desenhos de Jonas na Grand Central e uma parede com inúmeras fotos de Sarah. Em seguida, Dylan deduz que Jonas é Noah quando encontra uma caixa de armas vazia. Quando Jonas e Sarah vão para o aeroporto, Jonas recebe um texto informando que seu voo foi cancelado. Então ele diz ao taxista para levá-los à Grand Central. Dylan corre para a estação a pé depois que Sarah não atende a sua ligação. Depois ele liga novamente para ela para dizer que os padrões estão lhe mostrando o dia de suas mortes. Jonas tenta comprar 2 bilhetes naquele trem, mas a linha está fechada há 30 anos. Em vez disso, ele recebe bilhetes para outra cidade, quando o atendente lhe diz que esse trem também os levará para lá. Então a polícia prende Dylan por ele ter pulado em cima da cabine. Enquanto eles tentam algemá-lo, Dylan pega a arma de fogo de um oficial, mas ele a abaixa lentamente quando os outros policiais apontam suas armas para ele. Assim que ele coloca a arma no chão, Dylan foge com ela. Em seguida, um oficial dispara contra ele, mas ele erra e acerta um copo. Então Dylan esmaga o vidro enquanto corre para a delegacia. Enquanto espera perto do relógio, Sarah percebe que os padrões não são mera coincidência, então ela diz a Jonas para ele se afastar dela. Jonas pede a Sarah que admita que ela o ama, mas acaba a chamando de Evelyn. Assim que Dylan chega à estação, ele liga para Sarah e Jonas fica furioso, pensando que foi Sarah quem pediu a ele para ir até lá. Quando Jonas confronta Dylan, Sarah observa os padrões no ambiente e percebe que ela é a mulher grávida. A multidão entra em pânico depois que Jonas saca sua arma. Ele inicialmente aponta a arma para Dylan, mas de repente caminha em direção a Sarah e aponta a arma para ela porque ele prefere matá-la do que vê-la com outra pessoa. Então Dylan corre imediatamente na direção de Sarah para protegê-la. Jonas dispara a arma e acerta Dylan pelas costas, mas apesar do tiro ele fica na frente de Sarah para impedir Jonas de acertá-la. Quando o relógio chega às 2h22, a polícia atira em Jonas e o mata. Devido à sua ferida, Dylan cai e tem uma visão de Jake e Evelyn em seus momentos mais felizes.
Ele então percebe que Jake não foi o homem que matou Evelyn, e a polícia tramou tudo aquilo para proteger a reputação de Noah. Quando o relógio bate 2h23, Sarah fica aliviada por eles não terem morrido como os padrões haviam previsto. Ela beija Dylan e o segura em seus braços enquanto os dois esperam pela ambulância. Meses depois, Dylan supera seu medo de voar e finalmente se torna um piloto. A caminho do aeroporto, ele olha para a janela do apartamento deles e vê Sarah, que está cuidando do filho deles. Então, pontualmente, às 11h15, Dylan percebe que eles se libertaram do padrão, porque ele não vê mais nenhum avião no céu. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.